diálogo para a gente conversar mesmo a respeito desse tema. Eu sempre trago um roteiro, porque a idade já não nos permite ter tudo na memória, né? A gente vai para não buscar, não me perder no assunto. Eu fui no capítulo 14, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é a piedade filial. E lá diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vos deu e vos dará. Então, o mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele é um ápice, vamos dizer assim, um ponto alto, né, da lei de geral de caridade e de amor ao próximo. Porque quando a gente percebe que a gente não consegue amar ao nosso pai, à nossa mãe, nós não temos a capacidade de amar ninguém. Então, se nós não conseguimos olhar os nossos pais com a caridade e o amor devido a eles, nós não vamos conseguir estender esse olhar a mais ninguém. E como eu sou da área da educação, e a gente trabalha com crianças com necessidades educacionais especiais, e mesmo as crianças que não têm essa necessidade, o que a gente encontra hoje é uma diversidade de educação. E a gente está percebendo que as famílias estão se perdendo nessa educação. Como se diz, vendo a minha própria criação, que foi uma criação muito diferente do que a gente vê hoje. Não vou dizer que seja melhor ou pior, mas em alguns pontos eu acredito que me tornou uma pessoa melhor, e todos nós estamos nesse plano espiritual para nos tornarmos espíritos, pessoas melhores. E mesmo a severidade, né, da educação antiga, ela trazia algo de peculiar, de diferente do que a gente vê hoje. E quando a gente fala honrar ao vosso pai e à vossa mãe, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que eu estou fazendo enquanto pai, enquanto mãe, para ajudar esse espírito que está sob a minha tutela a ter essa capacidade de, quando mais velho, me honrar enquanto pai, enquanto mãe. Porque a responsabilidade da educação, do caminhar desses espíritos, é nossa. E eu falo que eu nunca tive medo de morrer. O único medo que eu tenho é de chegar lá e me perguntar o que você fez dos filhos que eu te confiei. Porque os filhos não são nossos, é de Deus. Ele me confiou 2 filhos, graças a Deus. O que eu fiz para melhorar esse espírito, que é da minha responsabilidade? E um dia, conversando com uma sobrinha adolescente, ela falou: se eu não pedi para nascer, eu falei: pediu. Pediu muito, implorou, como todos nós. E a sua família, os seus pais, te deram a oportunidade de ouvir. De graça. Assim, simplesmente, não, vou te dar. Não, existe todo um planejamento reencarnatório. Existe toda uma situação anterior a essa reencarnação que vai trazer um histórico. E muitas das vezes, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade enquanto filhos nessa vida, são, vamos dizer assim, na maioria das vezes, os nossos maiores desafios. Às vezes, irmãos que nós não ajudamos ou atrapalhamos em outras vidas, ou o contrário, eles que vieram como resgate mesmo. De nós aprendermos a amar de forma diferente, ensiná-los a amar de forma diferente. Então, a responsabilidade da educação desses filhos é nossa enquanto pais. O que eu quero que essas crianças se tornem? Como eu quero que essas crianças me honrem mais tarde? O que eu estou fazendo para que essas crianças, em sendo adultos, cumpram esse mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe? Mas o honrar pai e mãe, ele não é simplesmente dar aquilo que me sobrou para ele. De tempo, de poder aquisitivo, de amor. Porque o que a gente doa para o outro é o que nós temos de melhor. Quem dirá para o pai? Quando a gente recebe uma doação, né, nas casas espíritas trabalhamos muito com essa questão da doação de roupa, a gente sempre fala: doe aquilo que outra pessoa possa usar, que seja útil para outra pessoa, e não aquilo que você já não quer mais, não serve, está rasgado. O que dirá para os nossos pais, aqueles que nos deram a vida?
E aí a gente fala, eu tenho uma amiga psicóloga que fala assim, mas a gente idealiza muito essa questão de pai e mãe, nem sempre pai e mãe é essa florzinha de amor e bondade. Realmente, nós temos pais que infelizmente não cumprem aquilo que é do seu dever enquanto pais. Mas cabe a Deus julgar, não a mim. Não a mim enquanto filho, não a mim enquanto outra pessoa. O julgamento cabe a Deus, não é a mim. E por mais que o pai ou a mãe não tenha sido o ideal que nós precisamos, eles nos deram o nosso maior bem, a oportunidade de reencarnar, de estar vivo, de fazer diferente. E ao constituir uma família e ter meus filhos, eu vou utilizar aquilo que eu recebi dos meus pais, de bom e até o que é de ruim. Porque a gente aprende que até aquilo que não foi tão bom para nós, me serve de exemplo de como não agir. Então a nossa vida é um aprendizado constante enquanto filhos e enquanto pais. Mas nós precisamos nos atentar, principalmente para hoje, de como nós estamos educando nossos filhos, para que eles se comportem à frente da forma que o Evangelho nos pede, tendo a piedade filial, olhando para os pais com amor devido, de gratidão por tudo aquilo que os pais nos fizeram. Porque o pai e a mãe nunca nos cobrou 1 litro de leite. Eu te dei 1 litro de leite quando você era pequena, agora você me paga. Tudo que fazem por nós é com amor, é com carinho. Por mais que sejam limitados, eles tentam fazer alguma coisa. E quando eles chegam à velhice, que necessitam do nosso amparo, do nosso carinho, o mínimo que nós podemos fazer é o melhor de nós. É o melhor do nosso amor, é o melhor do nosso tempo e é o melhor do nosso dinheiro. Nós não podemos relegar os nossos pais a um cantinho da casa como favor. É o lugar de honra. Uma das coisas mais bonitas da cultura oriental é o valor que eles dão ao ancião, às pessoas mais velhas, valorizando o que tem a ensinar para o outro. Tem um exemplo nos Estados Unidos, lá era uma escola de educação infantil e o que a gente chama aqui de asilo, uma casa de repouso para idosos, né? E tanto as crianças estavam muito mal criadas, crianças sem limite, sem disciplina, e os idosos muito deprimidos, muito tristes, muito sozinhos. O que eles fizeram? Juntaram as duas casas. Passaram a convivência do idoso com a criança. E isso foi um experimento que, assim, foi amplamente divulgado pelo seu sucesso. Porque tantos idosos tiveram retornando aquela coisa da juventude, da alegria da criança, quanto as crianças tiveram um ganho imenso, com o amor e o carinho, né? Que a idade avançada parece que nos torna muito mais afetivos ainda, né? De ver a gente enquanto vó, né? Então, porque o tempo está ali, a gente tem o tempo disponível para acolher. Então, a gente precisa ensinar às nossas crianças o valor do amor e da experiência àqueles que nos trouxeram a vida, aos avós, aos pais, porque quando eles estão grandes, nós estamos velhos, você vai cobrar afeto se você não ensinou, e a gente ensina com o nosso exemplo. Meu marido fala para os meus filhos, o marido ele fala com o pai dele, mora aqui na mesma cidade, ele se vê praticamente todos os dias, meu sogro tem 92 anos, ele liga para o meu sogro todos os dias, nem que seja perguntar, choveu aí? E ele fala, esse é o meu legado para os meus filhos, é o exemplo que eu dou de atenção, de carinho, para que um dia, quem sabe, né, eles façam a mesma coisa. Mas, infelizmente, a educação que nós estamos vendo hoje está deixando muito a desejar nesse sentido. Nós estamos criando crianças, adolescentes e jovens totalmente intolerantes à frustração. Porque a gente teve uma máxima de dizer assim, nós viemos de uma educação muito severa, autoritária, patriarcal, autoritária, né, que a gente não podia nem olhar para o lado, e eu fui mais ou menos dessa criação ainda, se o pai desse uma olhada, acabou. Criança não entrava no meio da conversa de adulto,
né? Então, assim, não questionava. E por um lado era ruim porque a gente não tinha tanto acesso, né, aos pais, aos avós. Mas por outro lado nos ensinou a questão da educação, da disciplina, do respeito para com o outro. A criança hoje, quando a mãe olha para ele ou o pai olha, ele fala na frente, por que você está me olhando feio assim? Então não existe aquele respeito mais que a gente tinha antes pelos pais. E aí depois veio da década de 70 para cá, veio uma educação muito com o surgimento da psicologia e uma má interpretação do que seria uma educação mais libertadora, e tudo pode, tudo frustra, tudo traumatiza a criança. Eu sou totalmente a favor de não bater. A criação dos meus filhos foi sem palmada, mas foi com muita conversa, com muita severidade nas coisas. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Então a palmada ela não é necessária. Antigamente a gente tinha muito disso, né? De apanhar, de bater, essa coisa. Mas enfim, a educação ela não precisa de violência, mas ela precisa de respeito. Tem uma fala do Rossano Cligem, que é um psicólogo e ele é palestrante espírita, acho que vocês conhecem, autor espírita, né? Aliás, os livros dele não são espíritas, são mais voltados para o desenvolvimento da psicologia. E ele conta uma história dele, que aos 16, 17 anos, ele queria participar de uma micareta, um carnaval fora de hora lá na Paraíba, onde ele mora. E a mãe dele falou, não, você não vai. E ele ficou extremamente revoltado. Mas meu avô me deu o babadá, eu vou, você não vai. E ele conta que ele saiu nervoso, bateu a porta e gritou para a mãe dele, ainda assim quer ser amada. Ela foi lá, falou, meu filho, eu não preciso que você me ame. Não preciso, eu preciso que você me respeite. O seu amor é opcional. Agora o seu respeito é obrigatório. E hoje o que a gente vê é essa falta de respeito dos filhos com os pais. Se nós não conseguimos fazer com que os nossos filhos nos respeitem, como é que eles vão nos amar? Porque um é consequência do outro, mas o respeito vem primeiro. Porque até nós, enquanto adultos, a gente não consegue amar ninguém ou nada que não se deu respeito. Porque perde o valor. Então, a partir do momento que nós perdemos essa referência, né, de respeito e amor, porque os pais hoje imploram por amor, e aí não conseguem nem o respeito nem o amor dos seus filhos. E aí, quando esses filhos chegam na fase adulta, eles não querem nem saber dos pais. Eu fui de uma geração, de uma criação, que a gente entrava na adolescência já trabalhando, para ajudar os pais. E minha mãe falava assim, só sai de casa o dia que casar. E foi assim com todos nós. Não sei se é tão severo hoje em dia, mas, né, tem um fundo de situação boa nisso tudo. Hoje eu vejo por amigos os meus filhos, que passam a vida toda estudando às custas dos pais, vivendo às custas dos pais. Quando eles se formam, que começam a ganhar dinheiro, que poderia ajudar esses pais, eles saem de casa. Eu preciso do meu espaço, eu preciso da minha liberdade. E não ajudam seus pais, nem financeiramente, nem apoio moral, nem apoio de amor, de nada. Simplesmente a família deixa de existir. E ele fala assim, mas aí a responsabilidade é toda dos pais? Em certo ponto, sim. Tem espíritos que, por mais que os pais façam, não vai adiantar. Tem espírito muito rebelde, que ainda está muito arraigado ao mal, sabe, a coisas de vidas passadas que a gente não consegue contornar. Mas é nossa obrigação fazer o possível. E o primeiro passo é evangelizar seus filhos. E eu falo sempre, não importa a religião, apresente Deus aos seus filhos desde a sua barriga. Aquele espírito está sabendo. Eu tenho um netinho de 9 meses, eu conversava com ele desde o primeiro momento que eu soube que minha nora estava grávida. De dizer a ele, venha tranquilo, nós estamos aqui para te amparar, para te amar e para te ajudar nessa caminhada. E ajudar na caminhada é corrigir quando é necessário. Pai e mãe é amigo, mas não é colega. Pai e mãe tem que ser chato. Tá? A gente está me ouvindo. Pai e mãe tem que dar limite.
Sabe? Filho, mas a privacidade do meu filho, o dia que ele der conta de se sustentar sozinho, eu tenho privacidade. Enquanto ele morar sob o meu teto, e for eu que ajudá-lo em tudo, tem privacidade não. Eu vou olhar a pasta dele, eu vou olhar o celular dele. Primeiro que celular, só depois dos 16, 18 anos. Esse negócio de celular para criança, eu não concordo muito não. Vocês me desculpem se eu estiver sendo radical. Mas como a gente trabalha nessa área, eu tenho crianças que eu atendo, crianças de 8, 9 anos, que têm abstinência de celular, gente. Passa mal. Tem crise, autista. E está tão acostumado com as telas que agora está fazendo tratamento psiquiátrico. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque é muita informação. Esses espíritos que estão reencarnando são extremamente inteligentes, mas moralmente eles precisam de auxílio. E a internet é excelente, eu gosto, uso muito. Mas se a gente não tiver maturidade e direcionamento para ver o que é bom, saber o que é bom e o que é ruim, porque tem muita coisa ruim, desvirtua os nossos jovens, as nossas crianças. Então, telefone, computador de criança, adolescente, não tem que ter senha. E os pais têm que ter acesso sim, tem que limitar sim. Então, essa é a nossa responsabilidade. É de saber que a minha responsabilidade enquanto mãe é guiar esse espírito, por mais difícil que ele seja, para o caminho do bem. Para que quando chegar lá na frente, ele consiga cumprir o mandamento de Deus. Não só honrar pai e mãe, mas todos eles. Eu falo que nós espíritas não somos melhores que ninguém, mas nós temos uma sorte tremenda, porque nós temos a receita do bolo nas mãos, de como ser, de como nos melhorar, que é o homem de bem que está no nosso Evangelho. Nós temos o Evangelho de Jesus e nos dá tudo aquilo que nós devemos fazer para nos tornarmos cada dia melhor. É fácil? De jeito nenhum. Mas a tentativa, a gente está a caminho, a gente está buscando, a gente está tentando. Por mais que eu leve um tombinho aqui, eu faça uma coisa errada, mas a minha consciência já me diz que eu aprendi que aquilo não é certo e que eu preciso melhorar. É isso que faz o verdadeiro espírita, o conhecimento de si mesmo e a busca por sua melhora. E melhorar é sempre colocar primeiro a nossa família, a nossa primeira obrigação, é o nosso próximo mais próximo. É estar atentos aos nossos filhos, aos nossos netos, as crianças que fazem parte desse grupo familiar. Porque nós pertencemos a um grupo familiar e não é por acaso. Então nós precisamos estar atentos a isso, né? E mais ainda, o Evangelho nos diz que se nós temos que honrar pai e mãe biológico, mais ainda nós temos que honrar os pais que escolheram ir lá no orfanato, encontrar uma criança e adotar. Porque quando a gente gera um filho, meio que já cria esse vínculo nosso e cria também a nossa obrigação de guiá-lo na vida. Uma pessoa que não tem esse vínculo, ela escolhe ir lá e acolher um filho do coração. Muito mais esses pais necessitam ser honrados na sua velhice, nas suas necessidades. E eu acho incrível, todas as casas espíritas por onde eu passo, normalmente alguém fala assim: você já viu a quantidade de pais adotivos que tem? O espírito adota muito mais do que outras religiões. Eu acho que pelo conhecimento nosso, né, da doutrina, que somos todos uma família universal espiritual, e isso é extremamente importante. A sociedade precisa disso. Mas a partir do momento que a gente assume a maternidade, seja biológica ou adotiva, a gente precisa ter essa consciência de que nós estamos aqui para ajudar no caminhar desse espírito. Porque quando a gente chegar lá no mundo espiritual, alguém vier me perguntar o que você fez, eu fiz o melhor que eu pude, o que está no meu alcance. E muitas vezes nós, pais e mães, a gente faz o impossível para os nossos filhos. Coisas que outras pessoas não fariam, jamais a gente tende a fazer. Mas a gente precisa saber que ao fazer o melhor para os nossos filhos, nós temos que entender o que realmente é o melhor para ele. Eu tenho um amigo de várias décadas, e quando o filho dele estava na adolescência, ele me ligou
Olha, eu não sei mais o que eu faço, porque está dando muito trabalho, porque é isso, porque é aquilo. E eu comecei a rir, falei, mas você esqueceu como é que é ser adolescente? Nós passamos por isso. Você está batendo de frente com ele, você está indo no caminho errado. Vamos tentar trazer com muito amor, mas com muita firmeza, esse menino de volta. Porque eu dei tudo. Esse é o nosso problema. Principalmente a minha geração, assim, no meu caso, que a gente teve que trabalhar muito para conquistar as coisas, a gente fala, não quero que meu filho passe por isso. Mas se eu sou quem eu sou hoje, é porque eu passei por todas as situações. E aquele velho ditado, a cruz do outro é do outro, não é minha. O que eu posso é auxiliá-lo a carregar essa cruz. Orientado é auxiliar, mas carregar por ele eu não posso. A pedra que ele vai tropeçar, ele vai ter que tropeçar. E nós passamos por uma geração de querer dar tudo para os filhos. E eles passaram a não valorizar as coisas. Outro dia um amigo do meu esposo reclamou muito com ele, porque ele gosta muito de uns carros antigos, umas coisas e tal. E ele tem um filho único e falou assim, pai, você dá tanto valor nisso, o dia que você morrer, a primeira coisa que eu faço é torrar tudo. E ele pai morreu. Ele tem tanto amor naquilo, achando que vai deixar para o filho, mas é um sonho dele, não é do filho. Né? Então, assim, isso tudo a gente tem que observar. O que realmente é melhor para o meu filho? Eu dar tudo de mão beijada para ele? Tem um pastor Cláudio, ele tem um vídeo, e eu gosto muito, eu achei muito engraçado nas falas dele. E ele fala assim, hoje em dia a gente não tem filho mais em casa, a gente tem hóspede. Né? Ele chega, ele pega roupa lavada, passada, cama arrumada, comida na mesa, e ele não precisa fazer nada, ele é um hóspede. E você não pode entrar no quarto sem bater, porque tem a privacidade. E eu digo sempre, deixe o seu filho fazer aquilo que ele tem capacidade de fazer. Se aos 4 anos ele consegue esticar o lençol da caminha dele, deixe ele fazer, isso é aprendizado. Né? Se ele já consegue te ajudar lavando uma louça, seja menino ou menina, deixe ele fazer, porque isso é aprendizado, é para a vida dele. O que nós queremos para a vida dos nossos filhos? Que ele se torne um folgado. O Isanitiba, que era um psiquiatra que ele falava sobre educação, ele dizia, a gente cria folgados. A partir do momento que você começa a fazer tudo para o seu filho, tudo aquilo que ele dá conta, mas você vai lá e faz da mão dele, ele se torna um folgado, porque ele recebe tudo nas mãos. Eu atendo um autista, 2 autistas da mesma idade, de 6 aninhos. E eles têm dificuldade em verbalizar, mas eles sabem falar. E um deles, ele chega para mim, por exemplo, com um livro, me entrega. O que, livro? O que você quer? Não sei o que você quer, fala para mim o que você quer. Ele fica nervoso. Até que ele fala, abre. E eu, por favor. Eu estou trabalhando nele a questão da fala, que é uma dificuldade, a comunicação do autista, mas não deixando que ele se acomode nesse mundo dele, de que eu vou querer tudo em mãos. Criança, quando começa a estar prestes a falar, ele fica assim, e a gente não estimula a falar o que é água, para ensinar a falar. Então, quando ele consegue fazer as coisas por si mesmo, a gente tem que estimular a fazer. Criar crianças autônomas, sabe? Com mais autonomia, com mais independência, com mais iniciativa para as coisas. Para se tornar um adulto que venha a valorizar aquilo que vem recebendo. Então, o honrar pai e mãe e a piedade filial que a gente espera, ela advém disso tudo, desse processo, desde a primeira infância até a fase adulta. Me arrepia quando eu vejo um jovem gritar ou falar de forma agressiva com seus pais. Porque na minha época, se eu fizesse isso, levava um tapão na orelha e você ficava uns 3 dias nem tom. Não é necessário isso. Mas a gente tem que pôr respeito. Eu tenho 2 filhos adultos. Nunca ergueram a voz para mim, porque eu sou melhor que os outros? Não. Porque o dia que vinha... baixa o tom de voz, faz favor. Primeiro que eu nunca gritei. Segundo, me respeito, que eu sou sua amiga, mas não sou sua coleguinha de escola.
Eu sou sua mãe, você me deve respeito. Isso é desde pequenininho. Você acostuma. E quando ele está adulto, ele não vai repetir. Ele não vai fazer. Então, realmente, a responsabilidade em ter um filho, uma filha que nos honre na nossa idade avançada, cabe a nós tentar. Pelo menos tentar. Agir de forma com que ele compreenda a importância do respeito, do saber esperar o seu momento, de entender quem é que está falando, que aquela pessoa que está ali, por pior que ela seja, ela me deu a vida. Então, necessita de muito respeito. E a gente fala com relação a como a gente se sente enquanto pais. Quando o filho nasce é uma bênção. E eu digo sempre, quando as mães chegam assim, porque está me dando trabalho. Não, ele não está te dando trabalho. Filho é bênção. Está um momento difícil, mas vai passar. Vamos tentar junto, vamos ajudar. Porque quando você abençoa, coisas boas vêm. A nossa mente, a nossa fala, a nossa palavra, ela tem força, é energia. Então, quando eu repito várias vezes, esse menino é custoso, esse menino dá trabalho, não sei o quê, parece que a gente está meio que profetizando aquilo para a vida daquela criança. Esse menino não tem jeito. Um dia chegou a mãe lá na instituição que eu trabalho, com um menininho de 5 anos, e olhou para mim e disse, toma conta que eu não dou conta desse menino. Eu não parei. Eu estou aqui para te ajudar. Agora, quem toma conta é você. E a primeira coisa a fazer, você jamais fala novamente na frente de uma criança de 5 anos que você, adulto, não dá conta dela. Como é que um adulto fala junto com o filho que não dá conta? A criança arrasa. Porque eles são muito inteligentes. Então, a nossa fala, ela precisa ser pensada, precisa ser moldada, modificada quando a gente fala algo nesse sentido. E quando é criança, né? E que a gente sente o carinho, o amor, é tão bom, esse sentimento é tão gostoso. Mas quando essa criança cresce, entra na adolescência, e que todos nós sabemos como a adolescência é difícil, porque nós todos passamos por ela, e aí parece que o espírito faz assim, tomei posse daquele corpo. Agora é a minha personalidade, que eu já vi várias mães falando, gente, até os 15 anos era uma flor de pessoa, entrou na adolescência e virou, né? Mas parece que ele realmente toma posse. É um boom de hormônio, é muita coisa, enfim. E a ingratidão dói demais no coração de pai e de mãe. Dói para todas as pessoas, mas a ingratidão de um filho é dolorosa. É muito dolorosa. Eu fiz um trabalho há muitos anos atrás num asilo, uma casa de repouso ali perto do HDT. Nós juntamos um grupo, nós fomos para lá cortar cabelo, arrumar unha dos idosos que moram lá. Eles ficaram felizes demais. Mas na hora que nós fomos sair, foi uma tristeza imensa. O choro deles. E foi um trabalho um dos poucos trabalhos de voluntariado que eu não consegui fazer novamente. Aquilo me doeu demais. Porque a assistente social vai me contar que tinha pessoas ali que o filho foi lá, entregou há 10 anos atrás e nunca mais voltou. Pessoas extremamente carentes do amor filial. Aqueles filhos que não conseguiram honrar seus pais e suas mães, os abandonaram simplesmente. A ingratidão mata, gente. Mata de tristeza, mata de depressão. Então a gente precisa primeiro aprender a exigir o respeito dos nossos filhos, a respeitar os nossos filhos também, que a gente tem a tendência de achar que a gente sabe tudo. A olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer aquilo que nos magoa, aquilo que nos feriu. Dizer eu não gostei, coloque-se no meu lugar. E ouvir também dos filhos, isso eu também não gostei. Diálogo, conversa franca, com respeito. Então, como que nós vamos exigir dos nossos filhos mais tarde se a gente não consegue
levar esses filhos pelo caminho que o próprio Evangelho nos ensina. Eu me lembro de uma fala do Rossanto também, dele falar assim, a gente precisa obrigar os nossos filhos a ir para a evangelização. Quando eu vi, foi até num congresso, ouvi essa fala dele, eu fiquei pensando que eu nunca fui muito de gostar dessa coisa de obrigar os filhos a fazer as coisas, principalmente religião. Meus filhos me acompanharam enquanto eu era católica, depois me acompanharam enquanto espírita, já há mais de 20 anos, eles eram pequenos. Mas quando eles chegaram numa fase adulta, que eles resolveram seguir o próprio caminho, eu não impus nada. Mas enquanto criança, nós que somos os tutores, nós que somos as pessoas responsáveis, nós temos que obrigar sim. Porque a gente obriga a ir para a escola. Não obriga? Aprender a ler, escrever? Por que eu não obrigo meu filho a aprender sobre Jesus? Por que eu não obrigo meu filho a entender a fé que eu tenho? Então leva sim, mesmo que vai chorando, que ele não goste, né? Então se leva para evangelizar, para a mocidade, até que ele possa ter maturidade suficiente para tomar as suas decisões. Dificilmente uma criança que é criada dentro de uma religião, quando adulto, ele não honra seu pai e sua mãe, porque ela conhece a palavra de Deus, que nos ensina a honrar nossos pais, sejam eles quais forem, sejam quais as escolhas desses pais, boas ou ruins, a gente tem que honrar. Então cabe sim, realmente a nós, fazer esse papel. Se nós obrigamos nossos filhos a ir para a escola, nós temos que obrigar nossos filhos a ser evangelizados. Na fase adulta eles escolhem o caminho deles, mas enquanto a gente puder, eu não marquei tudo. A gente tem sim que levar os nossos filhos a conhecer Deus. O mundo hoje está carente e capenga de fé, de amor, e não é religião não, de religiosidade, do conhecimento de Deus, dos seus mandamentos, do exemplo de Jesus. Tem uma passagem de Jesus à cruz que ele fala assim, chama João, né, evangelista, e fala: aqui está a sua mãe, mãe, aqui está seu filho. Ele se despedindo desse mundo, sofrendo numa cruz. Qual foi a preocupação dele? Vou dizer aqui, né, que eu já vi alguns outros irmãos de outras religiões dizer assim, mas ele desprezou Maria. Não, a preocupação dele foi deixar Maria sob os cuidados de alguém a quem ele tanto amava e que teria a capacidade de amá-la como ele. Então, que a gente tem, enquanto filhos, né, a capacidade, enquanto tiver um suspiro nosso, sendo nossos pais, nesse plano espiritual ou no outro, que a gente tenha o amor, a gratidão e o respeito que eles realmente merecem ter, por ter nos dado a vida, por bem ou mal, da forma que eles tiveram condição de ser pais, eles nos ajudaram na nossa caminhada. Então, que a gente receba dos nossos pais, tirar deles aquilo que foi bom e eduquemos os nossos filhos com isso. Sigamos o exemplo daquilo que a gente não quer, não gostou, a gente modifica. A gente pega tudo aquilo que é bom e leva para a nossa família. Nós precisamos moldar as famílias do futuro. E a gente só faz isso sendo família com os nossos filhos. E aí fala, mas a família mudou muito. Configuração familiar, para mim, enquanto espírita, enquanto pessoa, não me interessa. Porque para mim o que interessa é o amor que move essa família. Seja ela de 2 homens, de 2 mulheres, de um homem e uma mulher. Não me importa. Porque isso para mim é preconceito. O que importa para mim é a forma, é o respeito e o amor com que aqueles pais, aquelas mães estão educando seus filhos, encaminhando seus filhos, acolhendo seus filhos, disciplinando esses filhos, porque filho precisa de disciplina. E seguindo a disciplina, como diz Emmanuel, eu encerro por aqui. Agradeço demais a oportunidade. Quando eu entrei nessa casa, eu falei, gente, que lugar de luz.
Que gostoso que é estar aqui. Agradeço essa oportunidade. Dizer a vocês que eu estou aqui, eu não tenho pretensão nenhuma de ser a dona da razão. Se eu estou aqui diante de vocês, é porque meu débito é muito, mas muito grande com essa oportunidade. É um trabalho. E eu agradeço todos os dias a oportunidade de trabalhar, de me fazer estudar, de me fazer buscar ser melhor a cada dia. Estou na tentativa ainda. Leva uns tons grandes, mas estamos tentando ser um espírita melhor, ser um espírito melhor. E eu rogo a Deus que desça sobre cada um de vocês muita paz, muita luz. Que nós possamos ser um espírito de paz e de amor como Jesus foi. Que nós sejamos dignos do amor do Cristo, dignos do seu exemplo. Que nós possamos olhar para Ele todos os dias. E a cada situação que a gente passar, venha no meu coração e na minha mente: se eu fosse Jesus, o que eu faria? A gente melhora um pouquinho para a gente olhar assim. Muito obrigada, gente.